Salve, salve nação! Saudações! Temos um corte aqui do programa F-Show da ESPN Brasil debatendo Cruz Azul e Flamengo pela Copa Intercontinental de Clubes. Vamos ver o que eles falaram aí. Antes, deixa seu like para ajudar, se inscreva no canal se você é flamenguista e ative o sininho. Se bora lá! Saber de você, como é que você imagina esse Flamengo no Intercontinental? Pra mim, é chance de menos 15 do Flamengo perder do Cruz Azul. Não tem a mínima condição. Para de zicar. Vocês, não tô zicando, não. Você sabe como joga o Cruz Bom. Azul? Você conhece o time do Cruz Azul? Muito. Eu vou perguntar um jogador. Você tem condições de falar um jogador do Cruz Azul? Não, deixa pra lá. Inclusive, Pula, fala. Eu falo. Soprar no seu ouvido. Não, É. Jiménez. Pode procurar se não tem um Jiménez no Cruz Azul. Olha, o Flamengo vai ganhar do Cruz Azul. Não vai ter a mínima chance, vai pegar os Pirâmides. Você falou que eu não conheço. Você falou que eu não conheço o Cruz Azul. E é verdade. Mas pra mim o Flamengo vai ganhar. Você conhece Posso dar uma informação? o Larca? Eu não conhecia, obviamente, fiz uma pesquisa, dei uma olhadinha, algumas coisas. Mas você acha que tem chance mesmo de dar um O tropeço? Flamengo é bem superior. Agora, o Felipe não, Luiz... o momento lá não é bom, não. O Cruz Azul tá em crise também. E o Felipe Luiz falou uma tá coisa bom, ali. O jogador, quando ele falou sobre a questão da Isso, motivação, pressão. da concentração, que são multicampeões, ele deve ter alguma dúvida sobre como os jogadores vão conseguir se mobilizar. O Flamengo é um jogo ultra coletivo para reproduzir o que o Flamengo tem feito. Por outro lado, ele falou que os caras estão muito afim. E olhando a competência, a capacidade do Flamengo e do Cruz Azul, o Flamengo é o favorito no jogo. Mas você também não acha tô falando que que eu ele sou brasileiro, ou porque não sei o quê, ou porque o Flamengo ganhou, não. É porque é realmente melhor que o Cruz Mas você Azul. também acha Ó, que a Jiménez e escalação de São Fernandes, pra mim não assustam nada. Agora, Nath, esse calendário, ele é muito ruim pro time Atrapalhou até o bola de prata, né, Edu? Atrapalhou bola de prata também. E desfavorece bem e favorece bem o time que também já tem uma condição muito melhor, que é o europeu, né? O europeu ele vai só pro jogo final. O brasileiro ganhou um jogo a mais agora para fazer. Então, assim, para um time que já tem mais de 70 jogos no campeonato, alguém da CBF tinha que ir lá e falar, pô, ou se a gente reorganiza, se quer continuar com esse modelo de intercontinental todo ano, pelo menos vamos tentar equilibrar as coisas, porque o PSG, é óbvio, tá envolvido na Champions nesse meio de semana, tem envolvimento em relação ao campeonato local, mas eu acho... Antes era semifinal também, pro time europeu. Né? Agora nem isso mais. Não, nem mais o cara... Olha, eu acho que a Conmebol tinha que ir lá e, ó... Não adianta, fica aumentando muito os jogos. Pô, antigamente o cara ia lá, bobo, ia... se tropeçar com fulano... com aquele time vira piada. O Mazembe, as coisas que aconteciam. Agora você tem duas... Agora você tem duas chances de tropeçar, mas o Flamengo não vai tropeçar. O Flamengo vai ganhar do Cruz Azul. Não, primeiro, esse novo modelo deve-se à incompetência dos sul-americanos, né? Então a Conmebol tem que chorar, porque o último campeão do mundo de clubes desse continente foi o Corinthians, em 2012. 2012 você tava onde, amigão? Eu tava aqui já trabalhando. Já tava... Dizer que por causa disso os brasileiros têm que entrar direto na semifinal, é isso? Ou na final? Não, então assim, é natural... Pra ter coerência. Pelos resultados que a UEFA tem uma primazia. Os clubes dela chegam lá, vão ficar perdendo tempo, e eles têm um calendário, mudou a Champions League deles, agora é um sistema de mas liga e quantos tal. jogos eles então, têm assim, até hoje? Então eu, como sou um cara Estão no meio da temporada. eurocentrista... Você é eurocentrista? Eu sou eurocentrista, eu defendo a Europa tá mais do que certa. Pra ter que fazer um joguinho, tá bom. Faz aí, disputa o resto aí, e eu acho que o Flamengo vai ser o adversário. Lógico que vai ser. O Pirâmides, que é o adversário da semifinal, o Pirâmides é o São Caetano de Cairo. Além de ser azul, grande Cairo ali e tal, é um time basicamente local, só tem jogador africano. Tem um jogador brasileiro que eu vi, o Everton. Acho que o último que jogou lá foi não tem torcida, cara. O Egito, aliás, o Al-Ahly tem mais torcida que o Flamengo, né? Al-Ahly e Flamengo, o Al-Ahly... Isso da Al-Ahly é uma loucura. O Al-Ahly é uma loucura. O Al-Ahly pega aí, vai ter mais de 50 milhões de torcedores. Então o Al-Ahly tem mais torcida que o Flamengo. O Flamengo tem quase isso. O Zamalek tem torcida pra caramba também. Sim. O Pirâmides não tem torcida. Então é um time, é um São Caetano, assim, agora é recente, emergente, bababá, ganhou ali e tal, mas... Você não gosta de times novos, pelo jeito? Não, mas assim, não dá você pra fala com comparar a desdém. tradição, o peso de um... Eu até entendo que você fala São do Caetano negócio são da de FIFA. Libertadores, quase ganhou a Libertadores. Eu até entendo esse negócio da último campeão mundial da Conmebol e tal, mas, ô Pedro, não é sacanagem. Minha opinião, cara. Os caras saem daqui, primeiro que não, o brasileiro ou o O sul-americano... do Bubu é isso mesmo. Tá no meio? Pô, a eurocentrista. Libertadores acabou agora há pouco. Não é, Acaba a Edu, Libertadores, os caras já entram no avião e já vão lá... 75 jogos, né? 75 jogos. O PSG tá no meio. Óbvio que o nosso calendário é bem ruim. Edu, você lembra É que esse bem calendário nosso, desculpa, Nath, ele foi reformulado porque a gente chegou ao absurdo e provavelmente tem que estar com o Flamengo lá jogando Intercontinental e o Sub-20 aqui disputando título.
sorte da CBF, lembro Também não disso, sei. para sorte da CBF, os potenciais brasileiros campeões de Libertadores não estavam nas fases mais agudas da Copa do Brasil. Então ela conseguiu remanejar o campeonato, as datas do campeonato. E você pode gostar ou não, falar, não, mas algo de errado aconteceu. Você trocou o regulamento com o campeonato em curso. Isso não acontece em lugar nenhum. Você disse que terminava numa época e terminava em outra. Isso prejudicou muita gente, é outro debate e tudo mais. Então, assim, a CBF ela não consegue também se colocar. E olha que eu acho que tem muita coisa sendo feita ali na tentativa de tomar um caminho certo das coisas. Mas o calendário ainda é muito problemático. Eu brinquei com ontem, Edu, mas não é só aqui, não. Ontem tem o prêmio e bola de prata, tradicionalista. A gente sabe que tem jogador que fica ligando, perguntando. Pô, será que ele tá na briga? Não vai? Vai ganhar? Os caras não podem vir porque a temporada não acabou por obra da CBF. Pois A temporada é. não acabou por obra da CBF. Então, assim, é tudo muito louco. Aí eu vou virar, que é o que o Bene falou sobre mobilização e tal. O Flamengo joga uma final de Libertadores. E ainda bem que o Flamengo tem condição de pagar jatinho, todo mundo vai deitado, é ótimo, não sei o quê, beleza. Reduz ali o jet lag, como diz o Bubu. Se não tivesse decidido o campeonato na quarta-feira, teria que jogar É jogo decisivo terça, a final Nath de alertou Libertadores bem. sábado, é jogo para ser campeão na quarta no Maracanã. Aí tem que abrir mão do jogo contra o Mirassol, porque enquanto o time está jogando sub-20, a última rodada do Brasileiro, contra o Mirassol, poderia ser uma bela de uma festa. O principal está embarcando. Eu vou virar amanhã, Birne, eu vou te falar, eu não fico nem confortável para virar e falar, esse cara tinha que estar mais inteiro em campo. Cara, não dá, e meu. mais uma coisa, a final, se o Flamengo chegar, é no dia 17. É isso, né? Perfeito. 17 ou 18, Dudu? É quarta-feira, 17. 17, desculpa, 17. O Campeonato 15 Brasileiro segundos. começa Dia 30. 28 de 28. 28 de janeiro. Esse E o ano... Carioca? Os estaduais, o Carioca começa agora. Ô, né? O Flamengo Edu, não vai não jogar pode a não. Copinha. Não pode ser assim, não. Depois de o Flamengo não vai jogar a Copinha. Vai botar o Sub-20 para jogar o Carioca. Olha isso, cara. Isso aí é loucura. Tudo bem, eu se fosse Flamengo... Mas os paulistas jogava, mas fariam tudo bem. isso se tivesse condição, mas vai ter rebaixamento. Mas eu só quero lembrar uma coisa. O Flamengo ganhou esse Campeonato Brasileiro, de fato, no primeiro turno. No primeiro turno, o Flamengo fez 43 pontos, o Palmeiras fez 39. No segundo turno, Palmeiras fez 37 pontos, como o Fluminense. O Palmeiras ficou líder do segundo turno, teve 10 gols a mais de saldo. O Flamengo fez 36, ou seja, o Flamengo, um mês e alguns dias depois de jogar o Mundial, os jogadores precisam ter férias, precisam descansar, precisam se preparar, precisam condicionar o time. O jogo que o Felipe Luiz faz exige muito da parte física. Eles começam o Campeonato Brasileiro. E isso é uma desvantagem para o Flamengo ter que jogar até esse momento, como é desvantagem também para quem joga a Copa do Brasil. Ou seja, bem-vindo ao calendário do futebol brasileiro. Quanto mais competente você for, no caso do Flamengo, campeão brasileiro e da Libertadores, mais difícil fica o seu ano, porque o calendário joga contra você. E o PSG não tem culpa nenhuma do Campeonato Carioca. Peraí, olha. Programação Sabe o que eu ia fazer um alerta? Olha como é a você vida. aqui. Olha tô você aqui. Hoje cedo, amanhã à noite, eu tenho que usar o Tá máximo. arrebentando. Tá aí todas, cara. Não, ó, isso tá Aí tudo chega gostoso, dezembro, tá gostoso. cansa, tem que dar uma repousada. Mas a vida Por é isso que depois engraçada. vai descansar em Olhem Paris. como a vida Não vou, não. é engraçada. Vou Batuba no final do ano. Tá mal Olha como demais, a vida é querido. engraçada. Eu gosto daquelas fotos lá. Quer que eu te falo? O rapazinho, eu sou um amuleto, porque é o Mengão. Agora a impressão que eu tenho é que o senhor nasceu em Paris, que o senhor é da FIFA. O torcedor do Paris Saint-Germain tá ali, ó. Não, você agora, o Paris não tem culpa nenhuma. O europeu tem que... Importante. E algo que a gente não pode deixar passar. Porque o Felipe Luiz está comandando um time, nós chamamos de calendário, e aí eu vou pegar a frase do Pedro Ivo, Natália, que eu acho muito Forte. importante. Não adianta... O Flamengo vai ganhar, mas não adianta a gente cobrar. Ganhou de 1-0. Pô, os caras estão cansados. Mesmo que você viaje de primeira classe... Tem uma adaptação de fuso horário, Pô, que é difícil. Você tem uma viagem longa, depois de 2 jogos exaustivos que exigiram do Flamengo para garantir 2 títulos. Sim. Mas é o que o Birner falou, assim, hoje no futebol brasileiro, o time que compete mais e que tem condições de ganhar títulos é o mais prejudicado. Eu consigo. Edu, é bom lembrar, se tem um ponto que o Flamengo oscilou na temporada, era justamente quando a gente achava que a coisa ia engrenar. É jogo do Maracanã, fim de semana, para vencer, para arrancar para a ponta. E aquela marcha estava um pouco mais lenta, você tinha que entender o que estava acontecendo com o calendário, com a troca, com a mobilização. Então, assim, eu não consigo virar amanhã. Isso aqui não é dizendo que o Flamengo vai jogar mal, que vai perder, que vai empatar. Não. Eu não consigo virar amanhã, por exemplo, e falar que o Flamengo vai estar no nível de concentração que ele estava no primeiro tempo contra o Palmeiras, por exemplo, em Lima. Entendeu? Claro. Então, assim, e isso não é uma crítica. Não dá pra chegar aqui amanhã e falar, tá vendo? Esse time também foi pra lá, salto alto, foi brincar, foi andar... Não é mas não isso. dá, não dá. É humanamente impossível. Olha, falando sério, se o Flamengo terminar sob críticas de vocês da imprensa e reclamações de parte Meu da amigo! torcida,
Eu vou pedir pra O azar de alguns aqui é que a minha memória é muito boa. Há 2 semanas ou 2 semanas e meia, tinha gente aqui defendendo a demissão do Felipe Luiz. Não tem que ficar. É isso mesmo. Quem falou não isso? ganhou, já acaba. Não, tem que ir quem falou isso? embora. Não é Tem possível. que ganhar. Quem falou isso? Eu ouvi aqui. Mas Eu vou ele se lembrar aqui redimiu. agora. No meu Beleza. TikTok, tem todos os meus posicionamentos, você entra lá, cada um no seu tempo. Mas ele se redimiu e o ele quê? falou que foi um bom trabalho, não foi? Cara, ele tenho TikTok. falou uma inverdade e quê? você tá assinando Mas ele tá embaixo, falando é sobre isso? você? Não, eu não. Por quê? Ele não citou nomes. Calma, eu peço calma. Assinando? Eu acompanhei aqui na TV. Não, ele tá insinuando que eu defendi a demissão você do Felipe não. Luiz. Não, você falou eu assim, nunca não. defendi isso. Ele não defendiu, ele falou o seguinte: se não ganhar ganhar, hoje, tchau. Deturpar a frase do coleguinha é muito feio, né? aí sim. Assim como jornalista não pode deturpar a fala de um entrevistado, não pode deturpar a fala da coleguinha. Isso acontece. Porque o Bubu falou que se não ganhar, Isso é muito feio para dizer outra foi o coisa. que você defendeu. Era só um jogo. Depende do jogo. Se não ganhasse aquele jogo, tinha que ir Olha, embora. Rua. Não Rua. foi o Pedro. Não foi o Pedro que foi quem que deturpou? Não, ele insinuou que... Não, eu- não. Não você não citei ensinou nomes. também. Não é assim que fazem agora, não citei nomes. Não, Você calma. tá vestindo a carapuça. Bubu. Não, tô mesmo. Não. Pra mim, isso não é indireto, isso é direta. Não. Isso é direta. Não, mas não foi você. Então vamos deixar bem claro aqui, esclarecer e falar a verdade. A verdade. A verdade. Se o Felipe Luiz tivesse perdido o Campeonato Brasileiro, tivesse perdido a Libertadores, A pressão eu ia ser acho grande. a pressão ia ser grande, eu acho que ele não ia ficar e acho que não deveria Não, ficar. mas o papo Não deveria ficar, não, o mas trabalho o foi papo bom. não é pressão, o papo foi você falando Se ele que não tá tivesse defendendo, não. perdido os 2 tá campeonatos, eu acho que ele não ficaria e eu entenderia a posição da diretoria. Demitiu outro dia o Dorival, que ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Outra diretoria. Então, assim, Outro trabalho. se ele com esse elenco do Flamengo não ganhasse nenhum dos 2 campeonatos, eu falei isso aqui. Agora, eu não defendi que ele fosse demitido, não. Espera acabar a temporada. Que, aliás, é o que acontece na maior parte dos clubes. Espera acabar a temporada, você faz uma avaliação. Se ao final da temporada ele não tivesse nenhum título, perder os 2 pro Palmeiras, a pressão ia ser absurda, a alegria rubro-negra ser cobrado, porque em alguns jogos ele vacilou junto com o time, foi moroso, foi preguiçoso. O Flamengo perdeu pontos no Ele Maracanã, foi preguiçoso? contra Vasco, contra Grêmio, perdeu do Fortaleza rebaixado. Então tem alguns jogos em que o Flamengo demonstrou uma tiriça. E ali havia uma cobrança. 75 jogos, tem que ter umas 75 Mas jogos de assim, alto mas Deixa nível. ele terminar, mas deixa ele terminar. Ele Tem que estava ele sendo terminar. cobrado. Boa parte da torcida do Flamengo estava com o pé atrás com o Felipe Luiz. Aí ele conseguiu ganhar os 2 títulos. É óbvio que aí ele tem que ser referendado, contrato renovado, entendeu? O trabalho bem feito foi coroado. Mas vamos lembrar, o trabalho bem feito porque ele tem o melhor elenco da América do Sul. Então, assim, resultado Que ano no passado e esporte retrasado o e trabalho no não foi futebol igual. tem um peso enorme. Ganhou, amigão. Tudo indica continua. Não quer dizer que vai ser sempre assim. Exemplo do Dorival. Perdeu, amigão. Desculpa, é cobrança, como uma empresa. Não deu resultado? Não deu audiência? Não fez bem o trabalho, Cara, amigão? sai. Vamos repensar aqui se vai renovar contrato. se não vai. 78 gols em 38 jogos, tudo 27 bem, sofridos no mas Campeonato ele tem Brasileiro. um Mas o Danilo, Em se o Danilo 20 não jogos. tivesse Eu aquela bola, concordo tá com o Bubu demitido. nesse Bom, ponto. mas O o Rossi que... não pega o pênalti contra os Estudiantes, é rua. Mas o ponto aqui não é Bubu tá sobre, certo. sobre Quanto números, custa o ponto é Estudiantes? sobre resultado. Estudiantes quase Não, eliminou mas ele. aí eu discordo. Então, A pressão, o Ele tá Flamengo, falando do pra mim, futebol não ia abrir brasileiro, mão do não é minha Felipe Luiz. opinião. Eu tô falando do futebol O Flamengo não brasileiro. ia abrir mão do Felipe Luiz, mas é outra coisa. Agora, então, falando que tá o Bubu adorando citou, esse futebol o Bubu brasileiro. falou que se não ganhasse os 2, tinha que demitir. E o debate Deixa era... eu fazer uma pergunta não então, pra tem ser que- coerente. Pra ser coerente. Tem que demitir o Abel? Não. No seu, eu também acho que não. Mas por que não, se o Abel não ganhou os campeonatos, gastou 800 milhões, 700, quase 800 milhões de reais. ele já tem tem- 2 anos, só ganhou o estadual ano passado e perdeu os títulos e o time jogou uma mal coisa contra o que Flamengo na pouca gente final. fala. Tô pegando o seu raciocínio. Eu não acho que tem que demitir, tá? Porque ele tem um lastro muito grande no Palmeiras. Ele já é, com folga, o maior técnico da história do Palmeiras. Ele que mandou contratar grande parte desse elenco. E ele é um cara que já provou que tem poder de reação, de recuperação. É um cara que tem tamanho, tem estofo. E o Felipe Luiz, a gente tá falando aqui, que ele não tem licença para treinar na Europa. Eu concordo com você. Embora tinha gente Só que falando... são 2 anos gente sem falando título que grande, ele não igual tinha o Botafogo licença foi para pro treinar o Corinthians, time depois principal do derrota o Flamengo e ele foi Flamengo. treinar. Bubu tá Aqui no bem Brasil agora. falava, não, ele não pode treinar o time principal do Flamengo quando ele era campeão mundial sub-20, porque ele não tem licença para treinar o time principal. Foi lá e treinou e tudo bem, mas tá bom. Não esqueça, eu também tenho memória. Também tenho memória. não esqueça. Mental e não com a qualidade do trabalho apresentado. Não, então, não. Ele pegou o Flamengo bagunçado, arrebentado, ganhou a Copa do Brasil, botou ordem na casa, dispensou um dos maiores jogadores da história do clube, um dos maiores lendas, o Gabigol. Mas título. alguém pode E ganhou falar. tudo. Ele tem Quando Supercopa você e treina Copa o do Brasil. Flamengo, Calma, você só tem pra uma não esquecer. vantagem muito grande.
Ele tem uma superioridade de investimento, de elenco, de fatura. Mas ano passado ele não ganhou, teve ano perdendo o Pearol do O Tite não Olímpia. ganhou lá, outros caras não ganharam. Então o Felipe Luiz tem mérito. O Flamengo é difícil, mas não é fácil o Flamengo gerenciar é o Flamengo. cobrado pra ganhar. O Real Pra ganhar Madrid e do pra Xabi dar Alonso show. tem clubes que são difíceis. Você não acha que o Flamengo deveria ter vencido esse Campeonato Brasileiro antes? Se o potencial desse time do Flamengo tivesse sido extraído ao máximo, o Jesus ganhou com 90 pontos, né? Com 90 pontos. Não precisa ser dar goleada em todo mundo. Ele deu algumas goleadas, 8x0, 6x0, 5x0, 4x0. Então, o Flamengo poderia, e eu acho que deveria, ter vencido esse brasileiro com muita antecedência. Discordo. Que isso. Os jogos no Maracanã, o Vasco que tá aí penando agora, o Vasco empatou com o Flamengo e quase ganhou o jogo no Maracanã. Mas não era esse Vasco Perdeu do agora. Fortaleza. Então, assim, tem vários jogos que o Flamengo, você fala, É Copa América. Não, então O temos Felipe uma jogou mancha. O campeão. Flamengo, o problema é que o Flamengo foi campeão o antes Felipe agora. Luiz tá um ano. já Peraí, tá olha uma mancha, lá. Olha Felipe. como é que tá a tela É hoje. verdade. Isso é uma O problema é que verdade. agora não foi campeão antes. Mas olha Quantos como é que tá a rodadas tela. foi campeão? Olha como que tá a Flamengo tela. viajou, o Flamengo viajou antes do campeonato acabar. Presta Virou atenção luxo. na tela, mas eu concordo com o Bobó. São vocês dois contra ele. Não. E a Nath também tá com observação aqui. Não, gente, eu porque acho que assim, eu acho que a gente tá levando para um lado que não foi o caso. A análise ela foi feita, se bem me lembro aqui na época, ela foi feita em relação ao que representa o futebol brasileiro e a pressão de se treinar no Flamengo. Eu tô com o Teve Bubu gente nessa. que ganhou Não vem título e vocês foi dois mandado falar. embora. Se não ganhasse, a pressão ia ser... A gritaria ia ser enorme. Não, o debate porque da perdeu época dois era... títulos. O debate da época era, e tudo se mais. perder os 2 títulos tem que ir embora, era dúvida. mas foi isso. E tinha, o Bubu até falava, tem que ir. Aí a gente falava, não, e eu não acho que ele iria embora se perder esses 2 títulos. E é isso aí, rapaziada. Finalizando aqui mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí, hein, galera. Então, já sabe, né? Se gostou, deixa aquele likezinho lá pra ajudar, né, nosso canal aí. Isso fortalece demais, ajuda bastante. Faça a sua inscrição. Se você é rubro-negro, torce pro Mengão. E não deixe de ativar o sininho para não perderem os próximos vídeos. Valeu, tamo junto. Até a próxima. Fui!